Antes de partilhar, repartir com vocês a palavra de Deus, eu quero narrar um testemunho. A maioria de vocês, acredito, que já sabem disso, mas uma parte de vocês nunca ouviu me contar. Para essa parte que nunca me ouviu contar, eu vou te instigar a glorificar a Deus por isso. E a parte que já sabe, eu proponho que você se alegre comigo outra vez. Em 2005, uma quinta-feira, dia 1º de setembro, nós estávamos na igreja e o nosso celular tocou algumas vezes, mas eu resolvi não atender, porque a pastora Osaide estava pregando e eu não quis de maneira nenhuma incomodá-la atendendo o telefone. E eu tenho por disciplina, quando eu me assento na igreja, quando eu venho à igreja e me assento, eu tenho por disciplina não sair de jeito nenhum do meu lugar, só se for uma emergência. Como não atendemos o telefone, por volta das 8h15 da noite, a minha cunhada foi nos chamar lá e nos deu uma notícia muito ruim. Uma notícia que eu quase que desabei de verdade. A nossa filha Camila, mais nova, havia sido acometida de um acidente brutal no trânsito. O Júlio, nosso genro, foi buscar a nossa filha mais velha, a Caroline, que trabalhava no estúdio Mário Lago, na Avenida Alberto Ferreira, e levou a Camila, que na época tinha 12 anos. E a Camila levou 2 cachorrinhas que nós tínhamos em casa. O Júlio apanhou a Carol e fez o contorno ali, pegando a Avenida Saudades, descendo até o fim da Avenida Saudades, imediatamente Rua Santa Cruz, e no cruzamento com a 13 de Maio, um motoboy em alta velocidade cruzou o semáforo, sinal vermelho, e deu na lateral do nosso carro, um Fox na época. Para vocês terem uma ideia da pancada, ele amassou a lateral inteira do carro, rasgou a roda de liga no frontal, riscou a roda de liga leve na traseira. Mas se fosse só isso, presumimos que o vidro da Camila, o lado de trás, estava aberto ou semi-aberto. Ele invadiu o vidro onde estava a nossa filha e presumimos que ele atingiu a nossa filha com o capacete, causando uma lesão séria na lateral esquerda do seu crânio. E sem explicação, apareceu uma outra lesão gravíssima no frontal. Então ela teve uma lesão dupla no crânio, uma lesão frontal, uma lesão lateral. Nós corremos para o hospital Santa Casa. Ela foi atendida por alguns paramédicos e foi trazida às pressas para Santa Casa. Eu cheguei perto do rapaz que estava fazendo o serviço de radiologia, havia feito um raio-x, não encontraram absolutamente nada. Como ela vomitou sangue por 2 vezes, resolveram fazer uma tomografia. E na tomografia encontraram, então, essa lesão grave, um afundamento de crânio frontal e lateral de mais ou menos 6 milímetros, que a medicina chama de lesão em X. Bom, o que me chamou a atenção foi que quando eu perguntei para esse profissional, Sidney, ele aceitou Jesus aqui nessa casa. Ele entregou a vida para Jesus aqui neste lugar. Ele com a Keila, a esposa que trabalha também com saúde. Eu perguntei a ele, Sidney, o que você acha disso?
E eu me surpreendi quando ele abaixou a cabeça durante uns 5 segundos, e ao levantar a sua cabeça ele disse: pastor, vamos esperar em Deus. Eu percebi que era grave, pela fala dele. Fui fazer os procedimentos necessários na delegacia de polícia, registrar um BO, porque estourou a lateral do nosso carro, e por incrível que pareça, o motoqueiro teve só escoriações leves, o motoboy em alta velocidade. E a moto também pouco danificou. No nosso carro foi um estrago violentíssimo, e pior do que tudo, a cabeça da nossa filha. Fui fazer esses procedimentos quando ela me ligou, e chorando, eu não entendi muito bem o que ela falava, mas ela disse aos gritos: corra aqui, porque vão operar a cabeça da Camila. Imediatamente quando eu cheguei ao hospital, muito mal, uma sensação horrível, e fui conduzido até a sala da neurocirurgia para conversar com o Dr. Bernardo, o neurocirurgião que estava presente naquele dia e que seria o profissional que iria operar a cabeça dela. Então, Dr. Bernardo, após me ver, pediu que eu sentasse e me mostrou a tomografia e também apontou a lesão, ainda que eu não seja um expert em fazer uma leitura numa tomografia, ele me mostrou naquele exame onde havia acontecido o amassamento do crânio dela no frontal e no lateral. Ele disse: isso é uma lesão em X e nós vamos ter que operar a cabeça dela, senão ela morre. O cérebro vai inchar e ela vai entrar em convulsões e ela vai morrer. E eu olhei para aquele médico e sem muita estabilidade, porque me desgovernou, eu senti frio e calor quase que ao mesmo tempo, as minhas pernas bambearam, eu pensei: meu Deus, e se eu vender o que nós temos, nossa casa, o nosso carro, e levarmos elas para o exterior, será que essa cirurgia é uma cirurgia que eles são capazes de fazer? Eu não tinha noção, e de repente eu falei: doutor, me responda uma coisa, se fosse a sua filha, o que você faria? Ele disse: eu operava ela agora. Eu disse: bom, eu tenho um plano na Medical. Ele disse assim: bom, se você quiser, nós a colocamos numa UTI imóvel e levamos lá para o Hospital Medical, eu também opero lá. Mas nós estamos aqui nesse Hospital Santa Casa, que tem o melhor centro cirúrgico da região, e minha equipe está aqui. Então, ok. Eu saí de perto dele, me levantei, e ele veio perto de mim. Camila estava numa maca. Eu fui lá e disse: filha, vão operar a sua cabeça. E ela disse: tá bom, pai. Eu já achei esquisito ela falar: está bom, pai. Porque ela se desesperava com um bichinho, com um cachorro. Agora, operar a cabeça: está bom, pai. Então, eu achei estranha a atitude dela. Mas aquele médico de cabelos grisalhos e um médico residente com os olhos bem azuisinhos, eu olhei para aquele médico neurocirurgião experiente, eu disse: não me interprete mal, eu não sou um fanático religioso, mas eu amo Jesus. Eu reconheço o Senhor como um profissional, mas eu sei que o Senhor tem limites, e o meu Senhor não tem limites, Jesus não tem limites. E se o Senhor bater nos limites operando a minha filha, o Senhor vai continuar, porque Ele vai devolver nossa filha para nós. Segurei a mão do Dr. Bernardo, segurei a mão do médico residente, ergui para o céu e fiz essa oração, mais ou menos assim: Senhor, em nome de Jesus, se esses médicos baterem nos limites, por favor, devolva a nossa filha, continue a cirurgia e devolva a nossa filha para nós, sem sequelas, devolva a nossa filha perfeitinha. Quando eu terminei a oração, o olho do Dr. Bernardo estava lacrimejando, e do médico residente também. E o enfermeiro disse: se o senhor quiser, o senhor pode conduzir a maca até o centro cirúrgico. Eu peguei aquela manopla da maca, comecei a caminhar rumo ao centro cirúrgico, aquelas portas automáticas abrindo, aquelas luzes amarelas, e foi uma experiência muito grande que eu tive com Deus naquele momento. O Espírito Santo, quantos de vocês conhecem o Espírito Santo aqui? Quantos de vocês têm amizade com ele? Ok. Quantos de vocês conhecem o Espírito Santo? O Espírito Santo veio aqui no meu ouvido, não era coisa do meu raciocínio, da minha razão, do meu cérebro. O Espírito Santo, eu estou falando isso com toda a maturidade, o Espírito Santo veio no meu ouvido e começou a declamar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. E aí foi.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando chegou nessa parte, ele deu ênfase, ele fez mais pausado, ele fez mais forte. E ali era o meu vale da sombra da morte. Eu estava vivendo um vale de sombra de morte. Entregamos nossa filha para aquela equipe médica, mais ou menos à meia-noite. E o hospital começou a encher de gente, muitos irmãos, nossa família, família do meu lado, família do lado dela, muitos irmãos meus, nossa saudosa irmã Cida, que trabalhava no hospital, irmãos com café, com bolacha, 2 horas de intensa oração, lágrima, choro, angústia, boas perspectivas, mas também aflição, era tudo um misto de sentimentos ao mesmo tempo. Foi muito difícil, muito duro. Alguns choravam e ajoelhavam no chão pedindo graça para Deus, outros pediam um milagre. E aí eu percebi que a porta do elevador abriu, desceu uma senhora com uma roupa comprida, tipo um sobretudo azul, azul turquesa, um pouco mais fraca a cor. E eu disse: irmã Cida, quem é? Ela disse: é uma instrumentista experiente. Desceu com uma maleta na mão. E eu pensei assim, ou eles chamaram para precaução na cirurgia, ou a coisa está ficando muito séria, e eles chamaram uma instrumentista experiente, uma mulher de uns 50 anos, já de cabelos grisalhos. Bem, essas 2 horas foram de muita angústia. Quantos de vocês me entendem aqui? Muita angústia. Foi uma situação muito delicada que nós vivemos naquele momento. 2 horas depois, sai o médico residente, esse de olho claro, chama-me de lado e diz: pai, a cirurgia foi um sucesso, a meninge dela está protegida, a meninge dela não foi atingida, ela está protegida, a película que recobre o cérebro. E eu disse: então ela vai para a UTI, 28 pontos puxando o crânio, 28 pontos deram, cortaram o osso e puxaram. Ele disse: não, ela não vai para a UTI, ela vai para o quarto, daqui 2 horas, quando passar o sedativo, o senhor vai poder conversar com ela. Eu glorifiquei a Deus ali naquele momento. E eu e o Kleber, um menino que vinha aqui, nós descemos lá na porta do hospital, 2 horas da manhã, 2:30 da manhã. Eu ergui minhas mãos e cantei Grandioso És Tu na porta do hospital. Parecia um maluco de madrugada cantando que Deus é grande, mas Ele é grande mesmo, de verdade, Ele é grande. 2 horas depois passou o efeito do sedativo, ela se acordou, minha esposa estava com ela, e ela olhou para minha esposa e disse: mãe, já operaram minha cabeça? A mãe respondeu: sim, filha, já operaram sua cabeça. E a mãe continuou: nós não estamos entendendo uma coisa, por que atingiu o lado esquerdo da sua cabeça se você estava sentada no banco de trás do carro? Não deveria ser o lado direito, já que o lado direito do carro foi atingido? Ela disse: sim, mãe, é que eu estava sentada de costas para a poltrona da Carol, olhando para os fundos do carro, vidro traseiro do carro, por isso atingiu o meu lado esquerdo. De fato, ela concluiu, ela está contando detalhes do acidente, quer dizer que ela está perfeitinha, ela recobrou o raciocínio, ela sabe o que ela está falando, ela está detalhando o que aconteceu. O tempo passou, meus irmãos, e 15 dias depois nós fomos ao médico, o doutor Oyama, que ficou encarregado do pós-operatório, para tirar os pontos. E nesse período ela ficou no hospital medical, a Dulce, não tenho como agradecer a Dulce por toda a intervenção que teve. Nosso plano era um plano de um quarto com 2 camas, nos colocaram num quarto com uma cama só, quebramos uma regra, sabe como é pai e mãe, né? Quebramos uma regra do hospital, dormimos aquela noite lá pelo chão com ela. E todo dia, o doutor Oyama, o neurocirurgião, encarregado do pós-operatório, porque não podia vazar líquido pelos olhos, nem pelas narinas, nem pelos ouvidos, e ela, uma posição de fé, disse: doutor, não vai vazar, se vazar tem que abrir de novo. Ela disse: não vai vazar. Aí, todo dia ele vinha e fazia testes com ela: Camila, perna direita, perna esquerda, braço direito, braço esquerdo, olhe para a esquerda, olhe para a direita. Todo dia o doutor Oyama fez esses testes, mas no penúltimo dia aconteceu uma coisa muito interessante. Após fazer os testes, perna direita, perna esquerda, braço direito, braço esquerdo, olhe para a esquerda, olhe para a direita, movimente sua cabeça. Quando ele fez esses testes no penúltimo dia, esse homem saiu pelo meio do quarto com as mãos levantadas desse jeito, as duas, e disse:
eu não entendo, isso é coisa do além. Essa foi a expressão dele. Nossa filha que ficou com a cabeça enorme, efeito panda, eles chamam de efeito panda, todo o rosto ficou escuro, hematomas por todo o rosto, por toda a cabeça. Mas graças a Deus, 10 dias depois, 9 dias, ela saiu do hospital, foi para casa, metade da cabeça raspada, fazia os penteadinhos com metade do cabelo, botava chapéu, botava boné. O tempo passou e todo mês de setembro a gente se lembra disso, logo no começo do mês, 2005, olha quantos anos faz. Deus nos deu uma grande vitória, Deus devolveu a nossa filha para nós. Faz uns 5 anos encontrei o Sidney, esse profissional que trabalha em radiologia até hoje lá. E nos encontramos numa loja. Ele estava comprando alguma coisa e quando me viu, logo veio me abraçar, eu o abracei também. E eu disse, como vai a Keila, sua esposa? Ele disse, a Keila está bem, ela também trabalha com saúde. E a Lorena, sua filhinha, já cresceu, pastor, já está mocinha. E ele não se hesitou, ele disse, e a Camila? Eu disse, a Camila é uma moça bonita, se você vê a Camila hoje, você não acredita que é aquela menina que você viu lá, ela é alta, bonita. Também não, Sidney, Deus foi tão bondoso, tão misericordioso, que não permitiu que nem a meninge fosse rompida. Ele parou e com espanto disse, quem falou para você, pastor? Eu disse, o médico residente falou isso. Não, pastor, não foi isso. Eles, por uma questão de ética, não falaram tudo para você, mas eu fiz a tomografia. Pastor, eu vou explicar com poucas palavras. O que aconteceu foi assim, olha, amassou a lateral e amassou o frontal, formou uma farpa de osso, e esse osso entrou no cérebro dela, e destruiu um bocado de neurônios, uma parte da massa cefálica, esse osso destruiu. Por isso eles apostavam que minha filha ia ficar com sequelas, ou não ia falar, ou não ia andar, ou não ia enxergar, ou ia vegetar, ou iria morrer. Por isso o Oyama disse, eu não entendo, é coisa do além. Eu fiquei louvando a Deus um tempão por um milagre de um certo tamanho. E eu descobri que Deus tinha feito uma coisa muito maior, extremamente maior. Como pode destruir neurônios, parte da massa cefálica, e a pessoa não ter nenhuma sequela? Tem nome isso se chama milagre, isso se chama Deus, isso se chama intervenção de Deus. Eu gravei isso. O tema que eu ministrei como meditação foi tamanho de milagre, ou dimensão do milagre. Eu narrei, eu gravei isso. E publiquei no Facebook, publiquei também no Instagram. E o Sidney fez um comentário ontem no Instagram. Ele disse, está lá, Ney Bartolo. Ele disse, milagre, milagre, pastor. Em 20 anos trabalhando com radiologia, eu nunca vi nunca vi uma coisa parecida com o que aconteceu. Você pode agora agradecer a Deus comigo por isso? Você pode louvar a Deus comigo por isso? Aleluia. Te bendizemos por isso, Senhor.